Oi, estamos no ar mais uma vez. Beijo para você que já estava esperando. Um abraço muito especial para você que está passando aqui. Estamos no ar, Consultório de Família, o nosso cantinho de toda semana nos encontrarmos e falarmos da vida, das coisas que importam na vida. Amor, relacionamento, o bem-estar físico, mental e espiritual. Falar de família. Tem lugar mais apropriado para desenvolver o amor, para aprender a amar, para aprender a perdoar, a ter paciência e desenvolver todos os dons do Espírito. Se faz em família, a sua família que se estende para abençoar outras pessoas, por meio dos seus amigos, por meio das pessoas com quem você convive. Então, que tal ficarmos mais uma vez aqui hoje de coração aberto, cheio de boa vontade, para receber aquilo que Deus separou para entregar para mim e para você hoje? Que você então esteja com um coração livre, leve, com a mente muito desprovida de medos, de ansiedade, descanse, tenha paz. Deus hoje quer dar uma resposta à sua pergunta: qual é o seu problema? O que está incomodando você? Qual é a dificuldade que está tirando de você o sono, a paz, está arrancando você de si mesmo? Qual é o seu problema? Hoje queremos falar sobre ele e, mais do que falar sobre ele, levar a você possibilidades, respostas dadas pelos meus convidados de hoje. Mais do que isso, nós queremos apresentar você e o seu problema ao Criador do Universo. Ele tem todas as respostas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está com medo por quê? Nós te apresentamos Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E nós aqui como canais que Ele nos use para abençoar você. E os escolhidos de hoje para serem canais de bênção estão aqui comigo hoje de volta. Pastor Denis Morgan, bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. O pastor que vai estar abrindo a palavra para nos dar orientações. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Darlete, boa noite, pessoal. Obrigada. Que bom estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre bênção participar desse programa. Muito obrigada. E do seu lado, minha amiga Vanessa de Oliveira, bem-vinda. Obrigada, querida. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E amanhã é aniversário dela. E ela vem comemorar já hoje aqui com a gente. Bênçãos e mais bênçãos para você. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Aceito. Muito obrigada. Amém. E ela que já estava há um tempo longe da gente, que não aparecia aqui, desde que neném nasceu, não voltou. Thaís Souza, bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo bom, Darleide? Como é que está essa vida de mãe que já tem um tempinho? Ele está com quantos? Tá com 1 ano e 1 mês já. 1 ano e 1 mês, já é um rapazinho. É um rapazinho, já anda. Mas tem já mamãe 24 horas do lado. Tem, né? Mamãe agora tá lá com ele. E acho que eu fiquei já mais de 1 ano, né, sem vir aqui. E é bom estar de volta, obrigada. Obrigada. Então tá, são estes os meus convidados de hoje, as pessoas escolhidas por Deus para ajudar você com as suas questões. Então, repito, para você que está chegando agora, eu quero apresentar a você o nosso endereço nas redes sociais. Se você está mais ligado ao Face, então nos encontra ali, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Eu acho que não apareceu aí no vídeo, mas quando der, aparece aí o GC para o pessoal anotar e pesquisar. Novo Tempo, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Temos também o nosso Instagram e ali você descobre tudo. Mas deixa ali pra gente, eu já vou fazer as suas perguntas. Qual é o seu problema? Pastor, uma das coisas mais difíceis, meninas, todos nós sabemos, é difícil demais quando nós estamos envolvidos num problema ter capacidade, raciocínio, condição de elaborar respostas, caminhos mais adequados, porque somos tomados por muita dificuldade. Queria que vocês nos ajudassem para dar o pontapé inicial às questões que vão chegar ali de casa. O que é necessário, primordialmente, na hora de resolver problemas? O que vocês indicam? Vou começar com a Thaís. Olha, realmente, quando a nossa tendência, quando a gente está imerso a um problema, uma dificuldade, enfim, é a gente valorizar muito o negativo, né? Valorizar, ficar pensando, elaborando, conversando sobre aquilo, falando com um com o outro. Essa é a nossa tendência. Muitas pessoas, a minoria das pessoas, quero dizer, não agem assim. A maioria age. Hoje em dia, até esses dias eu estava estudando um pouquinho de psicologia positiva, que é uma psicologia nova, né?
e ela fala muito dessa questão de que a gente tem que aprender a sair um pouquinho do negativo e tentar observar o que tem de positivo na vida. Não é uma visão positivista de vou ver, tudo é belo, tudo é muito bom. Não é sair da realidade. Não é sair da realidade. Mas é que a gente tende a naturalizar as coisas positivas que acontecem. Né? Então, a gente supervaloriza as negativas, neutraliza as positivas, como se tudo de bom que estivesse acontecendo fosse normal. Isso é normal de acontecer e tal. Então, há uma supervalorização mesmo do negativo. E quando a gente está no problema, então, a gente fica muito imerso naquilo. Uma questão que é muito importante para as pessoas pensarem sobre essa questão de resolver problemas é você parar um pouquinho de falar sobre o próprio problema e começar a pensar em possíveis soluções para ele. Para isso, você vai ter que dar 2 passinhos para trás e se ver naquela situação, né? E até, às vezes, pegar um papel e começar a anotar algumas ideias que te vêm à mente sobre o que você pode fazer para aquilo, sabe? Ao invés de ficar só comentando e focando então, faria uma relação de possibilidades. E se eu fizer A, se eu fizer B, se eu fizer C, gostei. Boa dica para começar, Vanessa. Complementando o que ela falou, o que acontece é que a gente libera muita adrenalina e hormônios, né, que fazem com que a nossa ideia, as janelas da inteligência se fechem. E por isso a gente fica tão focado no que é negativo, né? Porque tem uma condição física envolvida nisso. Então, a tensão aumenta, a gente tem uma contratura muscular e isso faz com que o coração dispare, crie sudorese. Então, toda a condição física faz com que o seu medo aumente. E por isso você não consegue enxergar problemas, né? Então, além de você trazer as possibilidades, né, os ônus e os bônus de cada possível atividade naquela lista, acho que é interessante você procurar respirar bastante, né, tomar bastante água, se alimentar de alimentos saudáveis, para que você também tenha na mente uma mente clara para que essas ideias possam vir. Né? Então, hábitos saudáveis ajudam com que a gente tome decisões mais positivas, mais acertadas, até para que você consiga enxergar. E há algumas coisas que são liberadas com a respiração. Então, o trabalho de respiração profundo faz com que você se acalme um pouco, né? Toda essa energia ela fique um pouco mais controlada e, através do controle físico, você ganha um controle mental e emocional. Isso ajuda você também a ter mais soluções. Perfeito. Guarda essas dicas. De fato, quando os problemas se levantam, nós nos apavoramos, bate o medo, o desespero e assim parece que não existe saída, não existe solução, mas estamos aqui para pensar antes que o problema aconteça. Ou se você já está vivendo, observa e põe em prática. Já pensou em outras possibilidades? Já pensou em cuidar da saúde na hora de resolver problema? Tem gente que não come, tem gente que não dorme, enfim. Depende muito de cada um. Mas guarda para você essas informações, essas dicas e põe em prática, pastor. Enquanto elas falavam, eu estava pensando aqui nas ideias. E justamente foram essas ideias que vieram à minha mente. Paciência, respirar fundo, quem sabe caminhar um pouco, sair ao ar livre, isso abre a cabeça para novas perspectivas. E fundamental, orar a Deus. Orar. Se você tem o estilo de oração, o estilo de vida de oração, lance mão disso em toda e qualquer situação. E quando vem problema, nada mais apropriado do que você buscar aquele que conhece todas as saídas. Às vezes só vemos uma janela, mas Deus tem 1000 portas. Serão abertas se nós orarmos a Ele. E outra dica é também tomar conselho com alguém de mais experiência, contar a situação brevemente. Talvez você não vai conseguir expor todo o problema, mas brevemente conta a situação. Pede uma dica, pede um apoio, isso vai ser muito positivo também. A oração e buscar alguém de sabedoria que possa lhe aconselhar. Isso eu ia complementar mesmo, porque no início aqui eu falei que às vezes a gente fica falando muito sobre o problema, né? Mas a gente tem que falar inicialmente mesmo, né? Para que a gente, até porque quando a gente fala, a gente elabora o que está acontecendo, né? A gente coloca ali fica mais claro para a gente quando a gente fala sobre aquilo. E às vezes quando a gente fala para outra pessoa, claro que tem que ser alguém em quem a gente confie, que seja uma pessoa madura, né, para saber ouvir a gente, não vai espalhar para todo mundo o que está acontecendo, enfim. Mas quando a gente fala para outra pessoa, ela que está de fora pode ter muito mais facilidade do que eu que estou dentro do problema para enxergar o que eu posso fazer. Então, quando a pessoa tem uma maturidade
suficiente, ela pode ajudar nisso que o pastor falou, né? A dar um conselho, uma dica, enfim, que você não está enxergando. Amado, sabe o que eu estou vendo aqui repetidamente entre as pessoas que estão nos contando dos problemas delas? Porque a pergunta é: qual é o seu problema? Muitas delas estão falando a respeito de medo. Uma avó que tem medo que as netas adoeçam, uma mãe que é super protetora com os filhos e tem medo que algo ruim aconteça, uma outra que diz: eu tenho medo que me aconteça alguma coisa má, eu tenho medo, o meu marido não quer saber de Deus, esse é um problema, é uma outra questão, mas assim, pontuando aqui rapidamente, me saltou aos olhos medo. Pessoas que têm medo que coisas ruins aconteçam. O que dizer sobre o medo? Vanessa. Parece que está na geração do medo, né? É uma geração de síndrome do pânico, é uma geração de um estresse muito intenso, uma geração de depressão. O medo tem sido assim um tema muito frequente no consultório, entre as pessoas, né? E o medo nada mais é do que o medo da falta de controle, a situação que sai do meu controle e eu não consigo lidar com ela, isso me causa um medo, né? O medo sempre vem daquele pânico de você não conseguir controlar aquela determinada situação, né? Então é importante você pensar a respeito disso, porque normalmente no dia a dia nós vamos acabando criando situações que fazem com que esse medo aumente. E na verdade a gente não controla absolutamente nada, né? O que nós controlamos? Então esse superpoder que às vezes a gente acha que tem, na verdade você não tem. E em situações corriqueiras, esse medo vai aumentando, porque você começa a analisar que o outro talvez não resolveria tão bem quanto você, e aí você fica com medo do que possa acontecer, né? Você fica com medo do que está acontecendo aqui fora na sociedade. Realmente, nós estamos com, né, mais criminalidade, mais problemas de relacionamentos, mais dificuldades, mas o medo em si, né, o foco que eu queria dar agora, é que o medo, ele é o medo do controle, de eu não ter o controle. O que você realmente controla? Acho que é uma pergunta para a gente partir para essa informação de forma mais generalizada, porque a gente não controla nada. Então, o medo, ele começa dentro da mente, né, e ele se estabelece e vai aumentando em outras situações, né, de falta de controle. Mas se você pudesse ter o controle sobre aquilo, você também não conseguiria ter uma ação. Então, eu tenho medo das minhas netas não ficarem doentes, né, ou ficarem doentes. E o que faz com esse medo? Controla. Então, Continua, uma Thaís. questão interessante também, e já respondendo isso daí, Sim. é que a gente tem medo de sentir os sentimentos desagradáveis, né? Porque a gente também está numa geração da felicidade, né? Daquela questão de que a gente não pode ficar mal. Ficou mal, toma um remédio, vai fazer sexo, vai jogar, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas não pode perder a sensação de prazer, né? Então, uma coisa que já pode diminuir um pouco o medo, é você pensar que você vai ser capaz de lidar com aquele sentimento ruim. Ele vai vir, por exemplo, se as netas adoecerem. Nossa, se as netas adoecerem, o que de pior vai acontecer? Eu vou me sentir triste, eu vou ficar angustiada. Tá bom, mas isso vai matar você? Isso vai ser muito ruim? Vai ser muito ruim, mas não vai ser mais do que você, entendeu? E o adoecimento dessa neta vai ser, de fato, um adoecer que a levará à morte? Por que tem que pensar na pior doença para a neta? Aí já começa a ficar mais preocupante do que um medo de ver a neta passando mal. Né? Exatamente. Então, eu acho que a primeira questão é essa, a pessoa não ter o medo de sentir uma coisa ruim, sabe? A ansiedade vai vir, a tristeza, e o que você vai fazer com ela? Você vai chorar, você vai se permitir sentir, você vai falar com alguém sobre aquilo, né? Você vai esperar, talvez. Vai ao médico, vai uma série de situações. Né? Então, é possível a gente lidar com sentimentos ruins. Muito bem, pastor. Antes que o pastor fale, só pensei aqui o seguinte, a gente precisa sair do medo e novamente fazer aquilo que vocês tinham dito anteriormente, pensar em soluções. Sim, vir né? para uma ação. Porque eu tenho medo que eu sou super protetora, eu tenho esse medo. O que eu faço com esse medo? Opa, se isto que eu tenho medo acontecer, quais serão as possibilidades? Pastor, e o amor? Lança fora o medo. Pois é. Eu estou aqui com a minha cabeça pensando em muitos textos aqui da Palavra de Deus que falam a respeito disso. Ninguém deve se sentir culpado por sentir medo. Perfeito. É realmente o mal do século, a angústia, a ansiedade, pânico até, que é um medo mais agudo. Nós vivemos num mundo de pecado.
Jesus mesmo não prometeu para nós facilidades. No mundo vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele nos dá essa promessa. Nós podemos confiar nele. Eu estou com um texto aqui na mão para ler, Jeremias 29, verso 11. Está tudo muito ligado aos pensamentos. Nós não podemos, assim, impedir que pensamentos ruins venham à nossa cabeça. Perfeito. Isso é inevitável. Mas nós podemos controlar a extensão deles, a magnitude, enfim, profundidade. Aceitá-los ou rejeitá-los? Nós podemos controlar. E, principalmente, colocar em prática esse texto aqui. Que não é o que eu penso, mas sim o que Deus pensa. Não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer para mim. Às vezes pensa, vai ficar doente, mas será que é isso que Deus quer? Isso é o plano de Deus? Aqui está o texto, Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então, quando vier pensamentos ruins, substituir por pensamentos bons, porque o Senhor Jesus está vivo, está conosco, está ao nosso lado, para segurar nossa mão, para nos dar força, levantar nossa cabeça. Não precisa entrar em desespero. Vem coisa ruim na cabeça, mas você pode substituir por coisas boas. Obviamente você pode fazer isso. E nada melhor do que colocar pensamentos bíblicos, né, na nossa cabeça. Confiança na palavra de Deus. Eu acredito que essa resposta foi principalmente para um moço que nos escreve, ele diz que tem muitas distorções imaginárias. E isso é um problema que, inclusive, se desenrola em dificuldades financeiras e ele tem uma dificuldade também na vida em família. Mas Deus é contigo, Deus tem planos maiores e melhores para você. O que Deus preparou para você, Ele vai te entregar, apenas receba, tenha confiança. Uma outra amiga disse, novamente referindo-se ao medo, e diz ser uma pessoa muito insegura. Estaríamos também vivendo numa geração de gente insegura. É insegura quanto ao namoro, insegura no casamento, é insegura quando está divorciado, viúvo, sozinho, trabalhando, se é jovem, se é mais... Está todo mundo inseguro, o que está acontecendo? Até porque tudo é tão descartável hoje, né? No trabalho, o seu papel é descartável, os relacionamentos estão super descartáveis, tem uma briga, não quero mais ficar junto, né? Então, muitas vezes há realmente essa dificuldade, porque as pessoas não conseguem se sentir boas o suficiente para serem mantidas e valorizadas nos seus papéis. Né? E aí fica aquela dificuldade. Eu sou descartável tanto quanto. Então, tudo me causa insegurança. A qualquer momento eu posso ser substituída por coisas ou por pessoas. E o que fazer para ser uma pessoa mais segura, mais madura, Thaís? Deixa eu começar com outro pensamento, que eu ia complementar ela ali, porque senão me Elas perco. nunca sabem o que eu vou perguntar. Elas se programaram para dizer continuar uma resposta. Vai lá, amiga. Mas eu ia falar o seguinte, a insegurança, ela também tem muito a ver a questão da gente ter modelos de tudo, né? A gente tem modelo de corpo, modelo de comportamento, modelo de como se comportar no namoro, no casamento, enfim, que a mídia má e boa passam para a gente, né? E isso faz com que também, ao a gente sentir necessidade de copiar esse modelo, a gente deixa de ser quem a gente é. E se eu deixo de ser quem eu sou, eu vivo insegura. Porque eu sempre tenho que pisar em ovos. Eu não posso ser eu com o meu marido, eu não posso ser eu no meu trabalho, eu não posso ser eu. Então, eu tenho que sempre agradar o outro, eu tenho que sempre lembrar de que eu tenho que ser igual àquela mulher da novela, sabe? Então, essa questão gera uma insegurança muito grande, porque eu não posso ser quem eu sou. Né? Então, aí vem a resposta para a sua pergunta, né? O que faz com essa insegurança? E aí, uma questão seria essa, o inverso, né? É você primeiro, começar a ser quem você é. Né? Se você tem uma maneira, por exemplo, introspectiva de ser, e geralmente a gente pensa, né, que o legal é ser extrovertido, o legal é você ter um monte de amigos e tal. Então, isso gera muita ansiedade, gera muita insegurança, porque a pessoa introvertida, por exemplo, né, o exemplo que eu peguei aqui, ela não sabe ser extrovertida. Então, à medida que ela vai voltando para quem ela vai se sentindo mais segura, ela vai se sentindo menos ansiosa, mais relaxada no trabalho, nos relacionamentos. Enfim. Na vida.
Sabe que pensando nisso, pastor, Vanessa, Thaís, eu estive outro dia com uma família e essa família falava a respeito de um dos filhos. Ele é muito tímido, ele é quietinho e parecia que estava sempre justificando, sempre justificando, sempre. E isso é uma tendência dos pais também. Parece que nós pais também estamos sempre querendo, já desde pequenos, formatar nossos filhos. Já tem filhos pequenos, 8, 9 anos. Não é verdade que às vezes a gente quer formatar os filhos e talvez isso já... Tá pensando aí no teu papel de mãe já, né? Será que eu quero formatar o filho? Não, ele é assim, ele é assado, mas você tem que falar. Fala com os mais velhos, olha para ele, ri. Parece que a gente está educando, mas às vezes está formatando demais e tornando alguém que não é ele mesmo. É um gesso, é um gesso. Todo cidadão no mundo hoje é produto de um meio. Que meio? A sociedade está apaixonada por duas coisas: fazer muito ou parecer. Então, somos chamados a escolher uma dessas duas coisas. Parece que só existem essas duas opções. E não é nada disso. Confiar na graça, confiar no amor de Deus, se aceitar como pessoa, entender que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus. Independente de máscaras que querem te colocar, o que você mesmo está tentado a se colocar, confia que Deus está com você, confia que você é um filho ou uma filha dele. E não permita que as pessoas moldem o seu comportamento, a sua personalidade, o seu modo de falar, o seu modo de se conduzir. Se aceita como pessoa, como ser humano. E tenha a sua personalidade. Mantenha a sua característica, porque isso é bonito. Cada um tem uma característica. Deus criou assim. A beleza da coisa está aí. Não em todo mundo ser do mesmo modo. Pensar assim, agir assim, fazer assim. É confiar que Deus está dirigindo todas as coisas e confiar no seu potencial como pessoa e filho de Deus. Enquanto ele fala, eu fico lembrando que Pedro, enfim, os que serviam a Jesus Cristo, que andavam com ele, e Pedro me vem logo à memória, a característica principal de Pedro manteve-se mesmo depois de ele convertido, ele continuou líder. Claro que essa característica, moldada pela experiência com Jesus, faz toda a diferença. Então, Deus respeita quem você é, as suas características, apesar de Ele suavizar a dureza da tua alma, mas Ele transforma você de dentro para fora. Então, eu resumiria essas colocações em: liberte-se dessas amarras e dessa escravidão. Seja você mesma e aos pés da cruz, você é nova criatura e aí sim, você segue o modelo de Cristo para ser feliz. E uma moça aqui dizendo que o problema dela é que o marido não tem uma vida com Deus. E ela reclama e ela diz que esse é o problema. O que se faz para fazer os outros terem a Deus como o Senhor, viverem uma vida de fé, ir à igreja? Isso é um dilema, inclusive, das mulheres, né? O que fazer, pastor? Deixa eu começar aqui contigo. Como é que se faz alguém amar a Deus? Bom, a gente está sempre tentando mudar o outro. Pois é isso mesmo. Nós não fabricamos pessoas, não fazemos pessoas, nós fazemos com a ajuda de Deus a nós mesmos primeiro. Se queremos que alguém ore, esse alguém tem que nos vir orando. Se queremos que alguém seja visto de joelhos, por exemplo, essa pessoa tem que nos ver de joelhos. Se queremos ir à igreja, como convidaremos alguém, por exemplo, para ir à igreja, se nós mesmos não vamos? Então, primeiro, a minha condição espiritual com Deus. E depois a oração. Somente de joelhos é que a gente consegue mudar o outro. E aí não é nós, é a atuação do Espírito Santo, é Deus agindo, é o Senhor Jesus agindo. Olha o que a Miriam diz, pastor e meninas, ela diz assim: que atitude tomar quando a mulher é viúva de marido vivo e não quer saber de servir a Deus? Então ela já traz mais uma outra questão aí no pacote, né? Enfim. Eu acho que uma questão importante que pode ajudá-la também é que, às vezes, a gente, na tentativa de mudar o outro e o outro não muda, a gente então passa a ter uma atitude para com essa pessoa de irritabilidade, sabe? Qualquer coisa que ela faz, você já fica irritada, porque, na verdade, você queria que ela fosse de outra forma e ela não é. Então, esse comportamento de irritação, de pavio curto, não sei se ela tem esse comportamento, mas, às vezes, a gente tem, né, com pessoas que a gente gostaria que fosse de outra maneira. A impaciência de que o outro não faça o que a gente quer. Exatamente. E isso vai contribuir ainda mais para que justamente ele não se torne aquela pessoa que ela quer.
Porque se ela fica o tempo todo falando para ele, eu quero que você faça isso, por que você não ora, por que você não vai na igreja, por que não sei o quê? Então, ele passa a ter, possivelmente, uma aversão a esse comportamento. Né? Porque isso tem que ser uma coisa natural dele. Não vai ser uma coisa forçada. Né? Então, eu acho que um comportamento que ela pode ter e que vai ajudar essa situação toda vai ser ela conseguir, ela vai ter que treinar, né? Mas olhar para ele o que ele pode, ele é capaz de dar para ela afetivamente e que ela fica um pouco satisfeita. O que ele tem de bom, de legal, o que o relacionamento tem de interessante e que ela pode focar naquilo ali por enquanto a outra questão não chega, não se desenvolve. Porque se ela focar naquilo que não está funcionando, aí o relacionamento vai para o brejo. Aí fica viúva de marido vivo, Sim, fica. né, Vanessa? Porque fica só na cobrança, né? Só na expectativa do que o outro não faz. Não consegue valorizar o que o outro tem de positivo, que tem de bom. Né? E religião, espiritualidade, é algo muito particular. A gente não pode fazer e emprestar isso para o outro. Né? Então, a melhor atitude que você pode tomar é de ser uma cristã tão verdadeira que ame, que tenha misericórdia, né? Que alcance lá com o amor. E é isso que a palavra de Deus diz, né? Com o amor, você ajuda com que o outro, sendo fiel a ele, você traz o outro sem palavras, né? Pelo comportamento. Muito bom. Esse é o Consultório de Família. Tenho aqui comigo o pastor Denis Morgan, acompanhado da psicóloga Vanessa de Oliveira e da psicóloga Thaís Souza. E você é o nosso convidado muito especial de sempre para fazer essa conversa boa e nos ajudarmos. Vamos crescendo como ser humano, vamos aprendendo com as respostas às palavras uns dos outros com o exemplo. E amados do coração de Deus, o primeiro milagre acontece em você. Aprenda a amar e como Jesus ama, nos cobrando, insistindo, perturbando ou nos amando simplesmente incondicionalmente. Menina, começa a amar um pouco mais, deixe-se ser usada pelo Espírito de Deus, sendo um espelho para o outro. Talvez, quando olharem para você, verão Jesus. Acredita nisso? Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, já voltamos. E aí, qual é o seu problema? Será que podemos ajudar você? Estamos aqui orando e prontos para isso. Vem aqui com a gente, mas o nosso intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Traz outras pessoas, compartilha, deixa o seu recadinho ali no Facebook e é sempre bom ter aqui a sua companhia. Até já. Por onde andei nesse final de semana, fiz amigos, um beijo para toda a gente querida com quem estive agora no sábado ali na Igreja Adventista do Jardim Bonifácio em São Paulo. Que igreja grande, que gente animada, que dias lindos que viveram ali. Fizeram o programa de 10 dias de oração, todos os dias a igreja esteve aberta e as pessoas reunidas para orar. Muito bonito, muito especial. E no sábado uma grande celebração com as 10 horas de jejum e foi realmente impactante, muito especial receber o que recebemos ali da Palavra de Deus. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Quero me lembrar da Dilma, da Kelly, do Gui, Omar e daquela família linda onde estive e descansei. Muito obrigada a vocês pelo carinho. Que bom ter amigos novos a cada semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Continuem mandando as suas questões e já vou lançar outra aqui. Você que está chegando agora, pastor Denis, Vanessa e Thaís, nos ajudando a pensar sobre questões diversas que você está mandando aqui para a gente. Agora eu quero falar a respeito de um pedido de uma moça, aliás, a revelação abriu o coração a moça dizendo que ela tem medo de não amar o marido, pois não sei o que sinto por ele. Sinto que estou com ele por princípios cristãos. Isso não é bom, eu sei, mas eu tenho lutado contra isso. Me ajudem, por favor. Que pedido importante, sincero, honesto e eu gostaria de ouvi-los a respeito. Os três queriam começar. Eu perguntaria para ela qual o sentimento que ela tem por ele. Né? Para ela nomear? Para ela fazer uma reflexão com ela, consigo mesma, né? Porque ela fala que ela tem medo de não amar. Isso. Então, parece que ela acha que ela não ama. Isso mesmo. Então, o que ela sente por ele? Né? O que no relacionamento deles
acontece de positivo e que faz com que ela se sinta bem com ele, e o que... Então, são duas coisas, tá? Primeiro seria nomear o que ela sente de positivo por ele, porque ela sente alguma coisa de positivo porque está com ele, provavelmente. E o que faz com que ela ache que não ame, né? E isso eu acho que seria o começo para ela pensar, porque às vezes a gente fica só no medo de não sentir, né? Eu tenho medo de não sentir o amor. Tá, mas o que você sente? Tá. Então, eu acho que por aí ela pode começar a se conhecer um pouquinho mais. Eu não sei se ela também sabe e não escreveu para gente. Tá. Mas eu acho que seria por aí o começo. Uma reflexão para ela tentar se encaixar em alguma situação. Destrinchar um pouco mais pouquinho essa mais, situação, né? Para ela mesma. Normalmente, volta àquilo que nós estávamos falando, né? O relacionamento onde a pessoa chega nesse estágio é porque ela foi, ao longo de muitos anos, observando só as frustrações, olhando só para aquilo que faltava, para aquilo que não é bom. Ele não faz isso, ele não reage assim, ele não tem tal atitude, é negativo, é sempre só negativo. Então, ao longo do tempo, tudo aquilo que você observa fica tão negativo que o sentimento realmente vai se esvaindo. Né? Não tem como. E eu lembro de uma frase agora muito interessante que diz o seguinte: nem toda a água do mundo inteiro poderia afundar um navio a não ser que entrasse nele. Então, os sentimentos, eles começam a tomar essa proporção dentro de nós porque nós vamos dando vazão a esse sentimento. Então, você começa a observar, né, só o lado negativo, aquilo que ele não faz, aquilo que está faltando, o quanto você se sente frustrado, e às vezes você começa a fazer comparações. Né? Puxa, mas aquele lá faz tantas coisas que meu marido não faz, olha que negativo. Né? E é assim, ao longo do tempo, que a água devagarzinho vai entrando dentro do navio e realmente afundando essa relação. Então, se ela quer alguma coisa para ser feita, eu diria, procure ajuda. Segundo, faça uma lista de qualidades positivas, que nós já mencionamos aqui, que o seu marido possa ter. Contemple essas qualidades todos os dias, porque esse sentimento ele pode ser resgatado, né? Ore a Deus a respeito disso e comece a trabalhar no sentido contrário, porque nós já dissemos aqui algumas vezes, o amor não é um sentimento, ele é uma escolha. Depende da escolha que eu faço de estar ao lado dessa pessoa. Ela diz que tem medo de estar com ele por princípios cristãos. Cristãos, sim. Eu acho que vai nesse viés aí, né? De o que ela sente. E a escolha que ela está fazendo também, ela está escolhendo amar, Vanessa, mas Sim. parece que ela não está satisfeita com essa escolha, porque o sentimento está dizendo outra coisa. Pastor. Tudo indica que é um relacionamento cristão. Houve um começo. Se é um relacionamento cristão, possivelmente foi positivo esse começo. Nesse caso, olhar para trás vai fazer bem. Como foi no começo desse relacionamento? Como vocês se amavam, como vocês se olhavam, como vocês se tocavam. Aquilo foi bom, precisa resgatar isso. Traz isso de volta. E segundo, vá à fonte do amor. Você está com medo de não amar. Só tem uma fonte. Essa fonte não é a igreja, não é a família, não é pastor, não é o seu esposo, nem você mesma. Essa fonte é Deus. Deus é amor. Ele é a fonte do amor supremo. Se formos a Ele, confiando, Ele vai dar. Mas, pastor, então você está ignorando que há dificuldades no relacionamento e que Deus é capaz de cobrir todas as coisas? Não, eu não estou ignorando que haja dificuldades. Elas existem. Há uma frase clássica do livro Lar Adventista. Se aplica a todos os públicos. Nunca penseis que vossa união foi um erro. Não pense nisso. Acredita que Deus estava lá no começo unindo vocês dois. Esse mesmo Deus está vivo, está com vocês agora. Ele pode dar força para vocês ressuscitarem esse amor. No seu caso, para você ressuscitar esse amor. Vai à fonte. E talvez, se for necessário, se ela identifica questões no relacionamento que precisam ser trabalhadas de alguma maneira, e ela, por alguma razão, seja por personalidade, engole isso, então seria interessante que ela procurasse falar com ele. Né? Não como uma forma de apontar um erro, mas como uma forma de compartilhar aquilo que ela
a necessidade que ela está achando agora no momento de algumas mudanças, de algumas compartilhamento de ideias, enfim. Então, eu acho que, às vezes, a gente pode engolir muita coisa e passar muito tempo nutrindo isso que a Vanessa falou, né, da questão negativa, só no nosso pensamento, né, mas sem tomar uma atitude com relação a alguma mudança. Que bonito que pode ser, se eles tiverem uma intimidade refinada, mais profunda, de ela poder dizer um dia para eles, sabe que às vezes eu gostaria de sentir algo a mais. Tem que ter um certo cuidado de não dizer assim, eu não sei se eu te amo, porque tem homem que não resiste a esse negócio, né, pastor? Tem homem que fica assim, como assim ela não me ama? Não, então já tem algum problema grave aqui, o homem, você sabe, é mais prático, ele já vai querer. Mas dependendo da natureza desse marido, se eu gostaria de, não sei, eu queria algo... E escolhendo as palavras e tal, pode, assim, vai ser algo riquíssimo, porque esse homem pode justamente dar as respostas que talvez ela precise para sentir essa coisa boa que é o amar o outro. Mas eu tenho a impressão, diante de alguns programas que eu fiz do Sem Tabus, uma série que terminou agora há pouco, Sem Tabus in Love, com muitas histórias de amor, eu recebia muito feedback de mulheres, principalmente as mulheres, dizendo assim, o amor é lindo, eu amo meu marido também, essa série de programas me reanimou meus sentimentos, o meu voto pelo meu marido, meu casamento, foi maravilhoso. E por vezes algumas mulheres escreviam dizendo assim, eu não sei se eu amo desse jeito. Eu não sei, eu acho que eu não sinto assim. Eu acho que o meu marido também não sente assim. Por quê? Ela viu um vídeo bonito de casamento, uma música romântica, um casal se olhando apaixonado, aquele clima de romance. E ela disse assim, mas peraí, eu não tenho um vídeo bonito, eu não tive um casamento bonito, não tive uma festa bonita, não tem esse negócio bonito. Você está falando de amor, o que é isso que é amor? Não tem esse negócio não. Então, tem muito cuidado com aquilo que vocês citaram, da comparação. O que você sente... Vou te falar um negócio. O que você sente é amor. Ponto. Você talvez esteja querendo sentir algo a mais em termos de sentimento. Sentimentos são sentimentos que passam de acordo com o momento. E amor é aquilo que sustenta. Se o teu casamento está sustentado até agora pelos princípios cristãos, como você descreve, isso é amor, não tenha dúvida. Mas você quer mais, está pouquinho, está querendo muito mais, aplica na tua vida Romanos 5,5, a palavra de Paulo que diz que o Espírito Santo derrama amor no coração. Duvida disso? Não, né? Então que Deus te abençoe, quero te ver amando muito. Vamos a mais perguntinha aqui? Gente dizendo, quer dizer, elas nem estão perguntando, já estão trazendo a situação prontinha. Sou ansiosa e às vezes sofro por antecipação. Como é que eu resolvo? Tento antecipar as coisas. E aí, ansiedade e não antecipação. Antecipa, né? Porque a ansiedade é pequenos lances de estresse que a gente vai tendo, né, com aquele medo do que vai vir à frente, né, de eu não saber me colocar, de eu não saber falar ou saber lidar com aquela situação, né? Tenho medo de não saber resolver aquilo, então fico naquela ansiedade querendo antecipar, mas antecipar talvez o próprio medo, né? Quando na verdade, se você permite que as coisas aconteçam no seu ritmo, você acaba tendo o ganho positivo. Isso é uma coisa que eu percebo bastante. Às vezes, as pessoas ansiosas antecipam tanto que elas perdem a melhor parte da situação. Se elas tivessem paciência para esperar aquilo, né, ser vivido paulatinamente, cada etapa no seu tempo, elas viveriam o ganho final. Mas o que acontece é que elas antecipam, né, com tanta ansiedade e até gana de aquilo acontecer logo, que quando chega na hora da recompensa, há um boicote. E a pessoa acaba não vivendo aquela situação prazerosa, né? Então, tem que ter paciência. O que acontece também é que pessoas ansiosas têm distorções de pensamento, né? Tem vários tipos de distorções de pensamento, mas um pode ser, por exemplo, acho que a Vanessa falou aqui de medo de falar em público, né? Que você falou. Então, a pessoa tem uma palestra para fazer e ela fica com a distorção de pensamento. Por exemplo, se eu gaguejar, todo mundo vai achar que eu sou incapaz. Então, essa é uma distorção de pensamento que faz com que eu fique muito ansiosa antecipadamente e sem necessidade. Então, às vezes, para as pessoas ansiosas, elas precisam
verificar, tentar identificar pensamentos ansiosos que elas têm e que não são necessariamente reais. Esse não é real, por exemplo, né? Se ela consegue identificar, se eu gaguejar, as pessoas vão me achar incapaz. Mas eu sou incapaz se eu gaguejar? Né? Em meio de um monte de gente, se eu der uma gaguejada, quer dizer que eu não estudei o suficiente, que eu não tenho. Não. Então, esse é um pensamento irreal, que é uma distorção de pensamento que está fazendo com que eu fique muito ansiosa. Então, o que eu vou fazer com esse pensamento? Eu vou mudar esse pensamento. Se eu gaguejar, por exemplo, né? Se eu gaguejar em frente ao público, é sinal de que eu estou ansiosa mesmo, normal, tem um monte de gente me olhando, todo mundo fica ansioso e eu vou seguir em frente. Engulo ali a saliva, vou prestar atenção no que eu estou apresentando e as pessoas vão me avaliar de acordo com a minha palestra inteira. Né? Então, às vezes, a gente tem que identificar pensamentos e mudar pensamentos, para que o sentimento, então, mude e eu fique, então, mais relaxado, menos ansiosa. Okay. A lei do tempo é tão bonito que este em que vivemos chama-se presente. É um presente que Deus deu para nós. Por que ficar amarrado ao passado? Ou por que ficar antecipando coisas e coisas e coisas que a gente nem sabe que vão ocorrer? 60%, 70%, 80% das coisas que pensamos não ocorrem. Tudo fruto da nossa imaginação. Então a gente precisa confiar mais em Deus. Colocar mais nossa vida na mão de Deus. Nós estamos muito preocupados hoje com um conceito chamado perfeccionismo. Uma busca desenfreada de fazer algo ou de ser algo. Ter uma máscara de não erra, não tropeça nunca. É um ícone assim, de perfeição mesmo. Uma busca desenfreada por um tipo de santidade que é desumano. Mantenha calma. Coloca a vida na mão de Deus, confia nele. Não é o que eu faço, é o que Deus faz por mim. É isso. É pela graça, somente pela graça. Você está ansiosa? Você tem que acalmar. Coloca a vida na mão de Deus, confia nele. Não antecipe o futuro. Você tem um tempo que agora chama-se presente. Viva isso com abundância, o agora. Você vai se cansar nessa busca. O conselho que eu daria é esse. E Jesus foi tão enfático quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele disse mais, ele foi bem durinho assim, que Jesus às vezes ele dava um puxão de orelha, né? Com muito amor, mas ele era enfático em dizer umas verdades que é para salvar a gente. E ele diz mais, olha, essa coisa de ser ansioso não é muito de quem confia em Deus, não. É coisa dos pagãos, que não tem um Deus que cuida, que eles não sabem que tem um Deus que cuida deles. Mas você não. Então apresenta-te ao Senhor com as tuas ansiedades. Vai lá, leva, não é, pastor? Texto da palavra de Deus, já aberta ali na palavra. Toma a tua ansiedade, ela tem nome, ela tem tamanho, ela tem largura, altura, profundidade, tem cor. Então toma ela em tuas mãos e leva lá aos pés da cruz. E diz, Senhor, eu trouxe um negócio aqui que está bombando na minha cabeça, eu não consigo dormir, não consigo levantar, não consigo sair, esse negócio aqui é horroroso, toma para mim. E aí a palavra de Deus confirma essa verdade no seu coração. Nesses últimos dias eu redescobri um texto, é muito conhecido. É Daniel capítulo 12, versículo 1. A gente aplica esse texto num conceito profético e histórico, mas eu quero aplicar para a nossa vida pessoal, quero aplicar para o hoje, para o agora, para mim e para você. Tá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. A Bíblia diz que haverá angústia. Haverá situações difíceis. Mas Miguel se levanta para defender o seu povo. Eu não quero aplicar em profecia, também não quero aplicar em história. Quero aplicar para mim e para você hoje. Na sua angústia pessoal, nesse seu afã de antecipar coisas, mantenha calma. Jesus está ao seu lado, ele se levanta no tempo de angústia para defender os seus filhos. E você é uma filha de Deus, você pode confiar nele agora. Que imagem linda! Miguel levanta-se para defender você. Obrigada, pastor. Obrigada. Deus seja louvado por essa palavra.
Gente, na semana passada, aqui no consultório de família, quem perdeu, perdeu. Um bocado da vida. Mas quem assistiu viu a emoção linda da participação dos meus convidados. Foi um programaço, como está sendo esse de hoje, mas aquele teve um quê de romance, um quê de amor, principalmente porque era o lançamento do CD do Jairo Souza, estava aqui com a sua esposa, e a participação do pastor Bechara e da Nájila Bechara. E ele mandou um recadinho para mim dizendo assim, que perdeu o sossego, foi no supermercado, todo mundo viu, assistiu, celebrando com ele, que foi lindo. Aquela poesia que ele narrou, recitou para a Nájila. Um beijo para vocês, queridos. E neste dia 8, o pastor Bechara vai lançar mais um livro que é sobre Raabe. E ele fala sobre mulheres, ele escreve lindamente sobre a vida da mulher na Palavra de Deus. Então vai ser no próximo dia 8, lá na Comunidade Árabe Adventista, aqui em São Paulo, às 10 horas da manhã, na Comunidade Árabe Aberta, fica na Rua Coronel Lisboa, 532, Vila Mariana. É um espaço lindo, que tem uma maneira muito especial de apresentar o Evangelho para a comunidade árabe. Você é o nosso convidado para ir ali, e desculpa que eu fiz o prefácio também desse livro, e eu quero então compartilhar com você que o livro está lindo. Pastor Bechara, um beijo. Nájila, linda, beijo para vocês. Então vamos continuando aqui com as minhas amigas e o meu amigo, pastor Denis Morgan, no programa de hoje. Já estamos quase chegando ao finalzinho, a tanta pergunta, tanta questão, tanto problema. Você pode deixar ainda a sua, eu vou procurar responder ao máximo, mesmo depois do programa, e eu sempre procuro atender você. Claro que sempre também sobra alguém que não foi atendido pela demanda, que é muito grande, mas a gente respeita muito a sua história, pode acreditar. Meu esposo só enxerga as coisas negativas das pessoas e da vida, é muito difícil conviver com ele. Pessoas difíceis, como lidar com elas? Aceitá-las como elas são? Voltamos um pouquinho naquilo que não havíamos dito ou algo mais a dizer? Como lidar com pessoas difíceis? Não é fácil. Dizer que assim Desgasta, é confortável, não, é desgastante, né? Fica sempre um peso muito intenso conviver ao lado de alguém que sempre puxa para o negativo, de alguém que está sempre criticando, olhando as coisas e a vida de uma forma pesada, né? Então realmente é difícil. A gente consegue talvez alterar até um certo ponto, né? Então a primeira coisa seria tentar ao máximo deixar que o outro conviva com esse limbo que ele mesmo coloca em volta dele, cria, porque ele mesmo vai acabar criando situações onde ele vai se ver vítima dessas críticas, né? E desse pessimismo. Então, quando você deixa com que o outro se ouça e se escute, sem que você fique, de novo, você está criticando, criatura, não para de falar. Quando você faz esse silêncio e deixa o outro viver essa emoção, ele mesmo começa a perceber. As pessoas em volta também, né? Na sociedade, nós temos também pessoas, amigos, parentes, que vão acabar sinalizando, pontuando. No trabalho, ele pode vir a perder alguns cargos de importância, amigos, programas que seriam interessantes, né? Então, a vida por si só traz essas consequências. Mas é interessante que você, de alguma forma, pontue de vez em quando, né? Olha, o que a gente pode ver de positivo? Puxa, eu enxergo de uma forma diferente de você. E com isso eu acabo sentindo algo que talvez você não sinta, que é essa paz, né? Como que é? Talvez questionar o outro ajude. Como é que é viver essa coisa negativa o tempo todo? O que você sente? Você sente raiva, rancor, né, desprezo pelas coisas? Olha, eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto felicidade. Então, talvez essa comparação, que não é essa cobrança, né, mas é uma posição, um posicionamento sobre como você se sente, talvez ajude o outro a lidar melhor e talvez se perceber. Boa. Inclusive fizemos um programa, a Vanessa participou, sobre pessoas pessimistas também, né? Como lidar com elas. Tem muito a ver, esse negativismo, esse modo de controlar, de ser muito chato na vida do outro. Então visita lá no nosso site, novotempo.com/consultório de família, tudo bem? Já vou lançar uma outra questão, tá? Meu marido quer ter filho e eu ainda não. Não estou preparada para ser mãe. Como devo agir diante desta situação complicada? Quer ser mãe, ele quer ser pai e ela não quer ser mãe. Então, não seja por enquanto. Vou ser bem clara. Perfeito. Porque vida de mãe muda muito, né? E a gente, é claro que eu acho que não é muito difícil, não é que não seja possível, mas é muito difícil uma mãe ter 100% de segurança
de que ela quer muito ser mãe e que ela vai ser uma mãe ótima, né? Tá pronta para isso, porque a gente não está pronta, né? Nós vamos ser moldados ali no momento, durante a gestação, no momento em que o bebê nasce, nos primeiros anos, mas claro que tem esse desenvolvimento todo da nossa capacidade materna e habilidades, enfim. Mas a gente tem que ter uma vontade e a gente tem que ter um mínimo de segurança pessoal para tomar uma decisão dessa. Além, claro, de outras questões, né? A questão financeira do casal, a questão se ela ou ele serão capazes... Quer o quê? Quer criar o filho em casa? Então, está no momento profissional de largar por um momento, 1, 2 anos, enfim, a sua profissão, ou não está. Então, o casal tem que conversar muito para que essa decisão seja tomada com o acordo dos dois. Não um influenciando o outro, então vamos. Né? Porque depois, quando surgem os problemas, por mais que filho... Né, depois, certamente, eles vão amar os filhos, por mais que venha sem querer e tal. Mas quando surgir uma questão, uma dificuldade, um estresse, o cansaço, enfim, pode ser a gota d'água de chegar um para o outro e falar, tá vendo, eu não queria, tá vendo, você que quis. Tá? Então, surge aí o conflito conjugal. Então, quanto mais o casal puder se afinar nessa posição, né, é melhor. Mas a sua primeira resposta foi impactante. Diante de todas essas respostas não dadas, às perguntas feitas, não dá para ser mãe porque o marido quer, né? Você tem que querer ser mãe. Quem vai amamentar, a barriga que vai esticar, a dor que vai sentir é você, né? Então, não dá. Sim, e eu até perguntaria o seguinte, acho que é interessante até os dois se questionarem, por que ele quer tanto ser pai neste momento? Né? Será que está faltando um relacionamento estável ali, que precisa vir uma outra pessoa para acender alguma coisa? Acredite, vai apagar. Agora, eu fico pensando se eles conversaram sobre isso antes de casar. Gente, isso é uma coisa importantíssima. Sim. Presta atenção. Sim, exatamente. Então, assim, se você pensa que as coisas vão melhorar muito com um bebê, acredite que é o contrário. Muitas questões vão surgir entre vocês como casal depois que a criança nascer. Então, a educação dos filhos, como é que um cria, como é que o outro cria, né? Então, a primeira pergunta seria essa: por que você quer tanto e você não está preparada? Então, vocês precisam conversar. Uma outra questão importante, se vocês conversaram isso previamente, olha, nós acordamos, chegou agora, não quero mais. Então, é também importante parar para conversar, porque às vezes isso foi acordado antes e agora não quero mais. Né? E isso, às vezes, já estão casados há muito tempo. Né? E também acho que tem que haver esse preparo, porque por mais que o pai seja muito participativo e importante nessa relação, e não dá para ser mãe no lugar do pai e o pai no lugar da mãe, é importante lembrar que a mãe, ela é muito exigida na educação dos filhos, né? E para você, marido dessa esposa que nos escreveu, se ela também não tiver 100% segura e preparada para isso, isso vai influenciar depois na educação dos filhos, né? E na predisposição que ela terá para cuidar dessas crianças. Então, é importante que os dois estejam bem afinados. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, tá, pastor? Chegar ao final do programa. Muito obrigada, você que confiou aqui com a gente. Thaisinha, muito obrigada por ter voltado, por nos ajudar aqui nessa noite. Prazer foi meu. Obrigada. Deus te abençoe. Como mãe, mulher, esposa, como profissional, Deus te abençoe. Amém. Amém. Vanessinha, obrigada também. Parabéns para você. Deus te abençoe. Amém, querida. Muito obrigada. É um prazer estar aqui sempre. Amanhã é do meu produtor também. Ele está falando que é no mesmo dia do aniversário. Parabéns para você. Bruno, um abraço. Parabéns para você também. E, pastor, muito obrigada. Vou pedir que encerre o programa agora com uma oração. Afinal de contas, você aí de casa escreveu para a gente, confiou, abriu o seu coração de um jeito tão especial, querendo ouvir alguma resposta, alguma palavra hoje. O tempo corre e tudo se faz muito às pressas, mas Deus não tem pressa em socorrer você. Então vamos orar agora por você. Você que me escreveu dizendo que está com problemas espirituais. Quem crê em Deus não tem problemas. Tem algumas situações que precisam ser vencidas, mas para todas elas Deus tem vitória. Pastor. Darleide, obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Doutoras, foi uma aula participar com vocês hoje. Muito obrigado. Eu quero agradecer as mulheres da minha vida, que estamos na Semana das Mulheres. É verdade. A minha menina, Ana Clara. Beijão para você, Ana Clara. A minha esposa, Elisângela. Beijão para ela. Todas as mulheres da família Ceida, da família Morgan, dos meus distritos. Amo todas vocês. Vamos orar ao Senhor.
Já que o pastor lembrou das mulheres, deixa eu lembrar que todos os dias nessa semana, às 8 da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Hoje já tivemos e até sexta-feira, dia 6, eu tenho um encontro marcado com você às 8 da noite, no seguinte endereço, que vai estar aí no seu vídeo, novotempo.com/só mulheres. E ali nós nos encontramos para orar e falar das coisas do coração de mulher. Vamos orar agora com o pastor Denis. Bondoso Pai, nós queremos, nessa noite, te agradecer porque o Senhor nos permite falar contigo. Nós cremos que Tu és um Deus maravilhoso, sempre presente. Foram colocadas hoje muitas situações de medo, de angústia, dificuldades de relacionamento, questões difíceis na vida a dois. Tudo isso, todos esses nomes, essas pessoas, depositamos agora no Teu altar, Amém. clamando que o Senhor possa atender cada uma dessas necessidades conforme o Teu querer. Amém. O Senhor sabe o que é melhor para cada uma dessas pessoas. Nesse instante, por favor, coloque o Teu braço de amor sobre todas as famílias Amém. que nos assistem. Derrama sobre elas a unção do Teu Espírito Santo. Coloca os Teus anjos ao redor de cada uma delas. Faça com que elas possam levantar a cabeça e enxergar que há um Deus nos céus que está cuidando delas, em Amém. toda e qualquer situação. Amém. Por favor, Senhor, ouça a oração dos Teus filhos e filhas nessa noite. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.